Fala aí galera do cursinho conteúdo, eu vou começar aqui então a falar um pouquinho sobre álgebra, né? Como eu não sei exatamente onde vocês estão, né, em relação aos conteúdos, eu não sei exatamente o que vocês já viram, o que vocês não viram, né, durante aí a jornada de vocês, eu vou começar um pouquinho aí na parte bem simples, né, de álgebra. Então vou falar um pouquinho sobre potências, tá? Então, esse aí vai ser nosso primeiro assunto, né? Então, por enquanto, né, vamos no bem básico. É... Para quem não me conhece, né? Então, meu nome é Ricardo Nakamura, tá? Já sou professor, então, de matemática e vou dar aula de álgebra, né? Então, começando aqui com potências, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de começar, então, a falar de potência em si, nós precisamos então entender de onde que veio esse conceito de potência, né? É, assim como a multiplicação e a divisão, né, que são fatores conjugados aí de soma e subtração, né? Então eles vêm, né, em relação à soma e subtração. Então a potência não é muito diferente. A potência ela vem em relação à multiplicação, certo? Então como é que ela surgiu, né? Lá na antiguidade, então, Arquimedes, né, que era um grande construtor, enfim, grande cientista em si, ele tinha um questionamento, né? E o questionamento dele era: quantos grãos de areia cabem no universo? Né? Então, quantos grãos de areia eu preciso para encher o universo? Né? Então, esse era um questionamento da época. Tá, então, e o que que Arquimedes fez, né? Naquela época já se tinha o heliocentrismo, né, que é o Sol no centro e os planetas orbitando em volta, tá? Nós sabemos que hoje não é bem assim, mas enfim, é basicamente essa a relação que nós temos, tá? O que que ele fez? Naquela época, né, então a gente entendia que os planetas eram esferas, tá? Então ele pegou, calculou o diâmetro da esfera, das esferas, né, dos planetas em si, e depois calculou o volume de cada um deles, ok? E com isso, né, ele também calculou a medida de um grão, a medida média, né, de um grão de areia. E assim ele fez as contas e ele viu que deu um número muito grande de grãos para preencher o universo todo, tá? Obviamente, né, a questão do universo naquela época era diferente, né, do que a gente tem hoje, ok? Então, o que que ele fez, né? Se ele obteve um número muito grande, ele é meio ruim de representar números grandes, né? Então, o que que ele fez? Ele criou uma tabela, né? E ele viu, né, dentro desse número grande, que o número 10 repetia muitas e muitas vezes, né, em relação a isso. Então, ele criou uma tabela, né, e criou um número chave, né, para tudo isso, que se chamou de miríades, né? Então, esses números chaves, então, são chamados de miríades, que hoje é o que a gente conhece como expoente, ok? Então, quando a gente fala de uma relação de potência, então nós estamos falando alguma coisa com expoente em si, né? Num termo geral aqui, então, se nós fôssemos falar, né, num termo geral, o que é potência, é, por exemplo, sei lá, 2 elevado ao cubo, né? Então, 2 elevado à terceira potência. O que que isso quer dizer, né? Então, a potência em si, né, ela é a repetição então desses números, ou seja, né, ele é a multiplicação de termos iguais, tudo bem? Então, esse 3 de cima aqui, então quer dizer que eu vou repetir o 2, né, 3 vezes e sempre multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Então eu sei que 2 elevado ao cubo é 8. E aquele 3 que está ali em cima, ele aparece aqui, ó, tá? Então, essa é a nossa relação, né, a relação que nós temos com a potência. Então, a potência nada mais é do que a multiplicação da repetição de elementos, né? Então, com o mesmo elemento, tudo bem? Então, a quantidade de vezes que está no expoente.
Então, falando de uma forma geral, né? Então, ampliando esse conhecimento, né? Então, a gente já sabe que o expoente aqui vai ser a multiplicação. Então, nós podemos expandir esse conhecimento para a forma algébrica, né? Então, a elevado a n, ou a enésima potência, né? É a vezes a vezes a vezes a. Isso aqui eu vou continuar n vezes, né? N vezes seria infinitas vezes, tá? Então, isso é o que nós temos aí com relação ao que é potência, tá? Conceito bem simples, eu acho que é uma coisa que vocês não têm muitas dificuldades, né? Mas é, hoje em dia se torna muito fácil fazer isso, né? Então, acho que todo mundo aí consegue, né, fazer uma potência em si. É, por que que se criou a potência então? A potência foi criada justamente para a gente representar números muito grandes, né? Então, quando os números ficam gigantes, nós entramos num negócio chamado notação científica, tá? Mais para frente eu comento sobre isso, tá? Mas que fique um parênteses aí para vocês pesquisarem também o que que é notação científica para quem não entende. Os professores de física muito provavelmente vão falar sobre isso, né? Mas aqui fica um parênteses, tá? Em matemática aí para vocês. É, eu vou explicar mais pra frente, tá? Então, mais pra frente um pouquinho dos conteúdos aí eu explico o que que é notação científica, porque a gente também usa um pouco em matemática, ok? Então vamos lá. É, o que que acontece aqui? Uma das potências que a gente é, mais recomenda, né? Então, não decorar, mas entender como funciona, são as potências de 2. Por que as potências de 2? Né, nós estamos vivendo então num mundo, numa era, que é a era da informática, né? E vocês devem já ter visto este símbolo aqui, ó. Então, ele é uma bolinha assim e um tracinho aqui, né? Então, esse é o símbolo de liga e desliga, né? Tem um monte de equipamento e um monte de coisa, você tem esse tipo eh, de símbolo, né? Então, esse símbolo nada mais, nada menos representa do que o 0 e o 1, né? O 0 é a bolinha aqui, né, essa bolinha, e o 1 é o pauzinho que está ali, tá? Então, o que que esse 0 e 1 representa, né? É ligado e desligado, sim ou não, né? Então, é o que a gente chama de número binário, tá? Em matemática, em ciências da computação, enfim, a parte de computacional em si, então é o que a gente chama de número binário. Então, são números que são representados somente com 0 e 1. Então, isso, né, determina a nossa era, que é a era da informática. Por que então a potência de 2 é tão importante, né? Por causa dessa representação binária, né? Então, de 2, de 0 e 1, tá? Então, como são duas questões só, né? Então, sempre potências de 2. Veja que curioso uma coisa, né? Então, ó, aqui eu vou colocar as potências de 2 e nós vamos, né, calculando aqui para vocês entenderem, tudo bem? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, né, que é o cubo, aqui é o quadrado, 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à sétima potência, 2 elevado à oitava potência, 2 elevado à nona potência e 2 elevado à décima potência. Isso aqui é mais do que o suficiente, ok? 2 elevado a zero, né, então vocês devem ter aprendido lá que 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, né? Eu já explico por quê, tá? Depois que eu falar das propriedades de potência, eu explico por que que isso acontece. 2 elevado a 1, então, um número elevado a 1, né, é sempre ele mesmo. Então, aqui, 2. 2 elevado ao quadrado, então é 2 vezes 2, né, que é 4. Tudo bem? E aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Para não ter que ficar repetindo aqui embaixo, né? Veja uma coisa aqui, ó. Tá vendo que isso aqui está aqui? Então eu estou pegando o de baixo, né, e multiplicando o de cima por 2, sempre. Então eu vou pegar isso aqui, né, essa parte aqui, e multiplicar por 2.
Vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 2, então vem o número de baixo. Então, 8 vezes 2, 16, né? 16. Deixa eu apagar e fazer bonitinho aqui. Então, 16, né? 16 vezes 2, então vai dar 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512, né? E 512 vezes 2 dá 1024. Eu não sei se vocês viram alguma semelhança aqui, né? Mas esses números aqui, ó, esse, esse. Esse aqui está começando a aparecer bastante, esse também, né? Então, se vocês forem reparar, né? Hoje em dia o celular de vocês tem 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256, 512 e assim por diante, né? Esse 1024 aqui seria então 1 tera, tá? Então 1 terabyte aqui, né? 1024 gigabytes, tá? Essa relação aí então aparece muito, né, por causa da informática, tudo bem? Então, mesmo os computadores, né, quanto de memória você tem? 16 gigas de memória, né? Então, e assim vai, tá? Então, essa relação aparece então bastante. Então, as potências de 2 aí são muito requisitadas, tá? Dentro de vestibular. Outra potência que é muito requisitada, então, são as potências de 10, tá? Então, as potências de 10, elas são, então, potências aí requisitadíssimas, né? Então, porque tem muita coisa, por exemplo, notação científica, que vai utilizar isso aí, tá? Então, vamos lá, vamos ver quais são as potências de 10, né? Então, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elevado a 10, né? Então aqui o que que acontece, né? 10 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é ele mesmo, então 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. O que você está reparando, né? Que só está aumentando um zero aqui, né? Então aqui vai virar 10.000. E aqui, 100.000. Aqui, 1.000.000, né? Aqui, 10 milhões. Aqui, 100 milhões. Aqui, né? 1 bilhão. E aqui, 10 bilhões. Tá? Então, aí estão as potências de 10. O que a gente mais usa, né, é até aqui, ó, tá? Até aqui é o que a gente mais usa aí, que é até 1 milhão. Então, é o mais usual. Não que não vá aparecer o restante, tá? Pode aparecer, mas o que a gente mais usa, então, é até aqui. Tudo bem até aqui? Então, acho que sem nenhum problema, né? A gente consegue ver essa relação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades de potência, né? Então, existem algumas propriedades, né? Então, que são interessantes de se entender, tudo bem? A primeira propriedade, eu já falei, é essa aqui, né? Então, todo número elevado a zero, então a elevado a zero vai ser 1. Tá? Eu já falei que eu vou explicar, mas eu vou explicar depois que eu falar de uma outra propriedade, tá? E eu já explico isso. Então, eu abro um parênteses, né, e explico. Então, outra propriedade é todo número, então, elevado a 1, então, sempre é ele mesmo, né? Então, é A. E agora começam as propriedades
em si, né? Então essas duas propriedades são propriedades básicas de potência, né? Então o que que acontece, ó? Então multiplicação de potências de mesma base, né? Então mesma base, então isso aqui o azinho é base. Então os expoentes é o que vai em cima, né? Então multiplicação de potências de mesma base. Então m e n, né? Então vai ser conservo a base, somo os expoentes. Então m mais n, ok? Divisão de potências de mesma base, né? Então m e n. Conservo a base, subtraio os expoentes, ok? Então, essas aqui são duas propriedades que são básicas, né, em relação à relação de potência. Então, essas aqui vocês precisam saber, ok? Tem outras relações, né? Por exemplo, se eu tenho bases diferentes e expoentes iguais, por exemplo, A vezes B elevado a N, os dois, né? O que acontece aqui? Então, eu coloco entre parênteses as bases, então A vezes B, e como é mesmo expoente, eu coloco um expoente só. Isso aqui ajuda bastante em algumas questões, tá? Então, principalmente lá quando a gente for falar de equação exponencial, né? Então, função exponencial, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Também acontece isso aqui quando tem divisão, né? Então, os expoentes são iguais, então eu coloco tudo entre parênteses aqui, né? Tudo elevado a n, ok? Fora isso, né, a gente ainda tem a relação quando tem negativo aqui. Deixa eu colocar, em vez de menos 1, deixa eu colocar n aqui, né? Para ficar já geralzão. Então, n. Então, a elevado a menos n, né? Como que eu represento isso? Então, vai ser 1 sobre a elevado a n. Ou seja, eu peguei esse expoente aqui, né? Peguei tudo isso, joguei para baixo, né? Então, ficou 1 sobre a elevado a n. Tá? Então, se o expoente é negativo, ele vem para baixo. Se ele está embaixo e você quer colocar ele para cima, então o expoente vai negativo, ok? E tem mais algumas outras, né, propriedades de potência, tá? Mas as mais importantes são essas aqui. Então, essas que eu estou apresentando, né, por enquanto são as mais importantes que nós temos. Tem uma outra propriedade que vai virar, o expoente vai virar fracionário, né? Então essa propriedade a gente vai deixar para um pouquinho depois, porque ela vai se transformar em raiz quadrada, né? E numa próxima oportunidade a gente fala sobre isso, porque tem algumas coisas também para falar sobre a relação da raiz quadrada, tá? Raiz cúbica, raiz quarta, enfim, de outras raízes, ok? Então é basicamente isso aqui a parte teórica. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou para alguns exercícios, então, né, algumas relações que a gente vai construir, então, para a gente poder pegar o gancho, né, de como faz esses exercícios aqui. Beleza? Eu já volto aí, então já já a gente faz. Voltando aqui então, na outra parte lá, eu falei que ia explicar, né, o a elevado a zero e então vamos explicar por que que a elevado a zero vale 1, tá? E daqui a pouquinho eu faço alguns exemplos aqui para a gente poder ter essas relações também. Faltaram duas ali, eu já vou explicar, aproveitar aqui e vou explicar tudo, tá? Então vamos lá. Eu falei para vocês então que a elevado a zero é sempre 1. Por que que isso acontece, né? Então é sempre interessante entender por que que está acontecendo isso. Então vamos lá. A elevado a 1 dividido por A elevado a 1, né? Então, isso aqui é A sobre A. A dividido por A sempre é 1, concordam? Né? Porque duas coisas divididas, né? Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Né? Então, coisas iguais divididas sempre dá 1. Ok, então vamos voltar para cá. Ó. Lembra lá da propriedade da divisão? Então, conserva a base, né? Potências de mesma base, conserva a base,
subtraio os expoentes. Lembra disso aqui? Né? Então vai ficar a elevado a zero. E isso aqui não é isso aqui, ó. A gente não pegou nessa relação, então isso aqui também é 1. Tá? Então por isso que a elevado a zero é 1. Tem uma outra relação que eu esqueci de colocar lá do outro lado, mas eu vou colocar aqui então e já explico, tá? E aqui a gente faz alguns exercícios. Então, a elevado a m, então, entre parênteses, elevado a n, né? E já vou colocar uma outra aqui, ó. A elevado a m elevado a n. Essas duas coisas são iguais, né? Primeiro, não, tá? Essas duas coisas são diferentes entre si. Tá? Para quem não conhece, né? Esse aqui é o símbolo de diferente em matemática, tá? Esse aqui é a elevado a m vezes n, ok? E esse aqui é a elevado a m elevado a n, tá? É a mesma coisa que está ali. Vamos fazer um exemplo, né, para vocês entenderem qual que é a diferença desses dois? Então aqui, exemplo. Então, a elevado a m vezes n, né, então, vamos colocar assim, ó, a elevado a 2 elevado a 3, tudo bem? Então vai ficar a elevado a 2 vezes 3, que é igual a elevado a 6, beleza? Agora vamos fazer o mesmo exemplo aqui, ó, a elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui, né, então, isso aqui é uma outra potência, tá? Então, se é uma outra potência, então vai ficar a elevado a 2 elevado ao cubo foi aquilo que a gente fez lá no começo, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vocês estão vendo que essa relação aqui, ó, então ela é diferente, tá? Se ela é diferente, então quer dizer que essas propriedades não são iguais. Por consequência, né, são duas propriedades diferentes, ok? Então, é basicamente isso. Aqui do lado, então, a gente vai fazer alguns exemplos, né, para remeter aquilo que a gente já viu, tá? Então, as relações que a gente já viu lá, né? Então, vamos fazer aqui, então, alguns exemplos, ó. Exemplos, né? Então, para o primeiro exemplo, a gente vai colocar, por exemplo, 3 elevado à quarta, né, vezes 3 elevado à sexta, né? Por exemplo, aqui. Então, é potências de mesma base, né? Então, conservo a base. Então, se é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, é 4 mais 6, né? Então, vai ficar 3 elevado à décima potência, ok? Então, primeira parte aqui, né? Então, primeiro exemplo, tudo bem? Vamos fazer outro? Vamos lá. Então, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta, né? Então, potências de mesma base. Conservo a base, né? Soma os expoentes porque é uma multiplicação, ok? Então, 2 mais 4. Então, vai ficar 10 elevado à sexta potência, né? Por enquanto, eu não vou me preocupar em calcular tudo isso aqui, tá? Mais pra frente a gente vê aí como que faz os cálculos, mas por enquanto aí, né, só para ter uma ideia das relações aqui. Vamos ver uma outra aqui, né? Então vamos para a segunda propriedade lá, que é da divisão. Então, por exemplo, ó, 5 elevado à terceira dividido por 5 elevado ao quadrado, né? Conservo a base, então subtraio os expoentes. Já me perguntaram, né? Se eu trocar a ordem dos expoentes, muda? Muda, tá? Tem que ser sempre o primeiro e pelo segundo, tá? Então tem que ser nessa ordem. Então vai ficar 5 elevado à primeira potência, que vocês sabem que é 5, né? Então vamos fazer uma com a potência de 10, né? Porque 10 é importante. 10 elevado, por exemplo, a 3 sobre 10 elevado a 5. Então vai ficar 10 elevado a 3 menos 5. 10 elevado... Então, o negativo é maior, né? Então vai ficar menos 2. Uma das coisas que me perguntam, pode dar expoente negativo? Sim, pode dar expoente negativo. A parte de baixo pode ser negativa? Pode, tá?
Tem algumas exceções, mas pode, tá? Na maior parte das vezes aí pode ter. A gente vai ver as exceções mais pra frente, tá? Mas por enquanto não se preocupem com isso, ok? Esse aqui, ó, se vocês quiserem representar de uma outra forma, ainda pode ser 1/10 ao quadrado. Lembra lá, né, que se ele está negativo, ele vem para baixo positivo, ou se ele está positivo embaixo, ele vai negativo para cima. Tá? A recíproca aqui é verdadeira. Tudo bem? Então, uma outra coisa, né, que eu passei lá, então no outro, é, por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 4 elevado ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui vai ser 20 elevado ao quadrado, né? Vai dar 400, tá? Então, enfim, aí vocês podem fazer as contas aí depois, né? E ver se dá certo de fato. Isso aqui também vale para a divisão. Por exemplo, 6 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado à quinta potência. Opa, tem que ser ao quadrado. Ao quadrado, né? Então, vamos lá. Então, se tem potências, então as potências, né? Então os expoentes são iguais, mas as bases são diferentes. Então eu pego, faço 6 sétimos elevado ao quadrado, que é a mesma coisa. Tudo bem? Então aqui a gente tem as duas relações aí que são importantes, né, para isso aqui. Tudo bem? Então aqui então nós vimos aí a relação que a gente tem com as propriedades em si, né? Aquele negócio do elevado a zero pode ser qualquer número, tá? Então, por exemplo, 1.000.000 elevado a zero, né? Isso aqui é 1, tá? Então, qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, por causa dessa propriedade aqui que eu expliquei antes. E a relação do 1 também, por exemplo, se eu colocar, sei lá, 1.000.000.000 elevado a 1, isso aqui é 1.000.000.000, tá? Então, isso aqui vale para qualquer número também. Então, basicamente, né, então é essa relação que a gente tem com potência, tudo bem? Por que que eu comecei por potência, né? Então, vamos explicar uma coisa. A potência é um ponto importante em matemática. Ela vai desencadear muita coisa para frente, tá? Então, é bom que vocês entendam então essas relações. Então, numa próxima aula, então eu vou explicar a relação. Eu vou começar explicando sobre notação científica, então na próxima aula, né? E vou falar um pouquinho sobre a raiz quadrada, tá? Então, esses dois pontos aí vão ser importantes então para nós, né? Então, mais para frente a gente vai encaixando isso em outros conteúdos, né? Que será então no começo aí para a expressão numérica, depois expressão algébrica, e a gente vai manipulando até virar função, equação, essas coisas todas aí, ok? Então, por enquanto, né, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês, né? Qualquer dúvida, então, na sexta-feira nós vamos tirar as dúvidas, então, né? Então, um abraço para vocês, um bom final de semana, né? Fiquem bem aí